Então, meus irmãos, hoje eu começo a minha fala fazendo algumas perguntas a todos vocês. Quem aqui tem um amigo? Aquele amigo, amigão, ou mais, mas pelo menos daquele que a gente confia, se entrega, não tem medo de contar tudo o que precisa, sabe que às vezes mesmo distante aquela pessoa vai estar com a gente, nem que seja pelo WhatsApp, né? Mas que a gente realmente tem como quase que impossível não compartilhar da vida com esse amigo. Alguém tem aqui um amigo assim? Ótimo, que bom. Também tenho alguns encarnados assim, com quem eu me dou muito bem, com quem às vezes a gente só procura um ouvido, né, para poder falar sem que tenha uma resposta direta, ou aquele que a gente realmente quer colocar as suas dúvidas, ânsias, e aí espera uma resposta que nos dê alento, que nos dê um norte para seguirmos, não é assim? Porque nós fomos feitos seres para não vivermos sozinhos. Nós fomos feitos para viver em sociedade, para aprender essa vivência, né? Que não é uma coisa assim tão fácil quanto parece, né? Porque, imaginam, a gente em nossos próprios meios, o nosso primeiro meio social, que é a família, né? Quanta dificuldades às vezes a gente tem com pai, com mãe, porque se torna, né? Às vezes o gênio não bate, os gostos não batem, parece tão diferente, parece que a gente caiu ali de paraquedas, que a gente sabe que muitas vezes não é bem de paraquedas, mas é o que tem que ser, né? Mesmo com tantas diferenças. E a gente diz assim, mas o que eu vou fazer? Eu preciso que alguém me ajude, porque não dá, eu não entendo meu pai, ou minha mãe, ou meu irmão, né? E por aí em diante. Depois desse núcleozinho, que é a nossa família, a gente cai no núcleo social, que aí se divide em vários, né? Pode ser a escola, a universidade, o trabalho, a casa espírita, né? Que não é porque é uma casa em que a gente procura o aperfeiçoamento, o melhoramento pessoal, que não significa que nós não encontremos também barreiras e dificuldades na convivência, no entendimento, né? Às vezes até muito pelo contrário, é ali na casa espírita que a gente encontra as barreiras para que nós possamos ser burilados, melhorados, né? Em todos os grandes conteúdos da nossa elevação, que seria a paciência, a tolerância, a abnegação, a resiliência, né? Porque a gente sabe que nós só conseguimos nos tornar alguma coisa a partir do momento que a gente se exercita nessa mesma coisa, né? Ninguém consegue virar um maratonista sem ficar correndo várias vezes, né, as suas maratonas individuais para depois poder participar de uma competição. Ninguém vai estar apto a fazer uma maratona sem um treinamento. Ninguém vai conseguir ser resiliente, paciente, tolerante sem enfrentar as provas da resiliência, da paciência, da tolerância. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente se sente sozinho, né? Alguns aqui apontaram que tem esse grande amigo aqui encarnado, que é aquele quase que, digamos, às vezes até mais irmão do que o irmão consanguíneo da família, né? Aquele amigão de todas as horas. Alguns não levantaram, talvez porque não tenham encontrado ou uma única pessoa, mas várias, ou ainda não se identificaram com alguém encarnado.
nessa função. Mas Deus, nosso Pai, bondade infinita, inteligência suprema, Ele sabia que nós precisaríamos em nossa vida, principalmente, né, nessa que nós estamos de aprendizado, de um companheiro. Mas o companheiro, não é qualquer um, porque às vezes a gente diz assim, olha, aquela pessoa para mim é maravilhosa, faz tudo por mim, eu não posso dizer nada dela em relação das suas atitudes para comigo, né? Me escuta, me orienta, me apoia, é bondosa comigo, nunca falou dos meus assuntos para qualquer outra pessoa, né? Sabe bem guardar as minhas intimidades. Então, essa pessoa é perfeita. Só tem um problema. É muito avarenta, aí fala da vida dos outros, ou tem outros tantos defeitos que daí, assim, a gente gosta, mas sempre tem um pé atrás em determinados conceitos, né? Não combina comigo de jeito nenhum em determinadas coisas. Então, com aquela pessoa eu posso me abrir em relação a tal coisa. Não posso falar com aquela pessoa sobre o meu casamento, porque a pessoa é contra casamento, acha que todo mundo tem que viver livre. Então, eu não posso falar com aquela pessoa sobre assunto casamento. Eu tenho que ter outro amigo para falar do assunto casamento, né? Isso é só um pequeno exemplo. Então, voltando à história do nosso grande pai, né? Do nosso grande mentor, orientador, pai amado, que nos quer, que nos cuida, ele sabia que nós não conseguiríamos fazer a nossa tarefa sozinhos. E eis que ele então nos deu o melhor dos amigos, aquele ao qual nós não temos nada para falar contra, a não ser por conta da nossa própria rebeldia, né? Quem é? Nosso anjo guardião. Esse é o nosso verdadeiro amigo. Aquele que está ali, dia e noite, noite e dia, olhando, zelando por cada um de nós. Alguém aqui não conhece aquela oração do Santo Anjo? Ela diz assim, né? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a divina esperança, não, Santo Anjo do Senhor. A divina piedade divina que me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. É tão decorado que quando a gente para no meio a gente não consegue ir, né? Quer dizer, eu pelo menos fui criada nessa oração do Santo Anjo. Quer dizer, então desde pequenininha eu sabia que eu tinha meu anjinho da guarda, né? Hoje em dia é muito engraçado, eu tenho uma netinha, né? Ela tem 1 aninho, então está naquela ainda de dar 3 passos, segura aqui, dá mais 3 passos, agarra na mamãe, ainda não se soltou devidamente. E já levou uns tombinhos, já, né? Normal de toda criança, já rolou e caiu da cama da mãe, né? Foi para o chão, aí como uma bênção, o travesseiro caiu primeiro que ela, então ela caiu em cima do travesseiro, aí a minha filha chegou, mãe, eu digo, toda criança tem seu anjo guardião, e eles estão ali. Então, meus irmãos, a gente veio falar essa tarde tão linda sobre os anjos, os nossos guardiões, esses que são verdadeiramente nossos amigos. E aí vocês vão dizer para mim assim, ai Maureen, mas eu não sei, como é que ele vai ser meu amigo se eu não escuto ele? Eu até rezo para ele me proteger e tal, mas ele não me responde. Será?
nosso anjo guardião, nos fala a todos os momentos. E mesmo quando nós dizemos a ele, não quero te ouvir, ele pode ficar com o WhatsApp no silêncio, né, no módulo de silêncio, não escrever nada, mas continuará observando tudo. E assim que a gente disser, não precisa terminar a frase, porque no siso ele já está aqui, tô aqui, falando com a gente. Mas por que a gente não consegue escutá-lo? Porque nós não silenciamos a nossa mente. Porque nós não ouvimos o nosso interior. Porque é assim que ele fala conosco. Ele nos dá todas as palavras e as sensações das quais nós precisamos para dar mais um passo no rumo da nossa vida. Eles estão ali nos intuindo em todos os momentos. Mas quantas vezes a gente olhava para uma coisa e dizia uma vozinha lá no fundo, e ela fica mais no fundo ainda porque a gente não quer ouvi-la, né? E ele vai tentando, ele vai se afastando porque a gente está mandando, ele vai falando mais baixinho porque a gente diz que não quer o barulho dele, mas ele insiste em dizer-nos, não vai por aí, isso não vai dar certo, não vai nessa festa hoje, o negócio não vai estar bom. Ó, tá vendo? Tu já está meio enjoado, não vai hoje naquela festa, não vai ser legal. Ai, mas a fulana está insistindo tanto para eu ir, mas eu não estou com muita vontade. Será que eu vou ou será que eu não vou? E aí, ao invés de a gente escutar o nosso amigão, que está ali, não vai, a gente resolve escutar a fulana, a amiguinha, a colega, né? Aquela que diz assim, não, mas... qual é? Deixa de ser... Não sei se hoje em dia se usa careta, no meu tempo era careta, né? Hoje em dia eu não sei o que os jovens falam assim. Deixa de ser bobo, enfim, né? Tem que ir, tem que curtir, tem que beber, tem que dançar, a gente está tudo aí preso nessa quarentena, né? Quantos a gente não está vendo, né? Aí saindo, sem nenhum cuidado e tal. Será que estão ouvindo o anjo guardião? Não. Né? Porque se ouvissem não estariam se arriscando. Então, nós temos no Livro dos Espíritos, na questão 495, nós temos as falas de São Luís e Santo Agostinho, que falam, né, sobre o nosso anjo guardião. E nessa citação deles, que eu peguei no Um Tesouro Inestimável, que é uma nova coleção que saiu agora, sobre as lições preciosas da Revista Espírita, né? Então, essa foi uma comunicação espontânea obtida pelo senhor L., um dos médiuns da Sociedade Espírita Francesa na época, na Revista Espírita de janeiro de 1859. E aí eles citavam assim: há uma doutrina, a dos anjos guardiões, que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos. Eu achei essa frase assim maravilhosa, é quase como um chocolate derretendo na boca, porque vejam, é lindo, eles são pessoas de uma elevação, de um conhecimento, pessoas, entre aspas, espíritos, né? De um aprendizado, de uma elevação moral tamanha, que muito mais do que o nosso pai e nossa mãe carnal, que também normalmente querem o bem da gente, mas às vezes ficam bravos quando não nos entendem ou quando a gente não os entende e tal, eles têm uma paciência,
eles não nos abandonam. E, na verdade, eles nunca nos deixam à própria sorte. Nós é que empurramos eles de lado e vamos lá, e teimamos. E quando caímos, eles também não nos jogam na cara. Ah, tá vendo? Porque a gente sabe, né? Quando dá tudo errado naquela festa, que a gente acaba se magoando com alguém, ou acaba batendo o carro, ou passando mal com uma bebida que tomou, ou brigando com a melhor amiga por uma paquera, enfim, seja o que der errado naquela festa, a gente vai lembrar. Puxa, bem que eu senti que não era para ter saído de casa hoje. Mas tem uma outra parte aqui que diz assim: interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus, e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis vossas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que meta não vos falte, porquanto essa meta é o próprio Deus. Então, vejam o entusiasmo desses nossos irmãos quando nos trazem essa linda mensagem, ao dizerem: vamos, se entreguem, confiem no seu guardião, escutem, abram os ouvidos da razão e do coração, que eles vão estar lhes falando. Se entreguem, porque assim, com essas orientações, nós seremos muito mais felizes. Nós teremos uma vida muito mais plena e conseguiremos, com certeza, ir mais rápido rumo ao caminho de encontro ao Pai. Ficai certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças, e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, de qual vela como o Pai pelo Filho. Cada anjo da guarda tem o seu protegido. Vejam que maravilha, que cuidado, que zelo para conosco o nosso Pai tem. Porque para cada um de nós Ele deu um. Não é meio. Não é dividido entre 3, né? Porque mãe e pai às vezes são divididos entre 2, 3, antigamente entre 13 filhos para orientar. Não, nosso anjo da guarda, ele está ali para cada um de nós, desde o nascimento, sempre olhando, sempre cuidando, sempre protegendo, né, para aquela cabecinha passar raspando pela quina da mesa, mas não bater. Se tiver que bater, foi por teimosia nossa, não por falta de proteção dele. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando lhe despreza os conselhos. Porque ele se preocupa conosco e ele sofre.
Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. Pergunte. Sabe, é incrível, né? Mas a gente é tão preconceituoso, tão cheio de medos, né? Tão cheio de castrações para conosco, que nós temos vergonha de nos fazermos as próprias perguntas, né? Porque é engraçado, mas falar com o anjo da guarda é falar conosco. E por mais que possa parecer que não há ninguém ao nosso lado, né? As respostas dele, no caso, cada um com o seu, virá da nossa razão e do nosso sentimento. Porque ele não precisa nos falar da forma como nós estamos escutando, né? Como nós estamos acostumados a falar, usando as palavras através da boca. Ele nos fala através das suas energias, que em nós se fazem palavras, que nós codificamos e entendemos quando aplicamos a razão e a boa vontade. Essa é a maneira que ele nos olha e nos fala: eu te amo, sinta-se feliz, eu estou aqui. E sabe aquele dia que a gente está tão entregue a essa bondade, que a gente lembra de fazer uma oração ao levantar, e que parece que o dia está tão leve. Ele está ali, é que ele está sustentando o nosso peso. Só cabe a nós fazermos a nossa parte. Agradecer, ouvir. Quando ele nos diz, vai na casa espírita, hoje a palestra é para ti, vai na casa espírita, hoje a palestra é para ti. Ai, mas eu tô com uma preguiça, tá esse tempinho nublado, esse friozinho, que vontade de ficar em casa fazendo nada. Mas ele fica ali, vai na palestra. E aí você vem e diz, meu Deus, que coisa incrível. Parece que eu tinha que vir mesmo aqui, parece que alguém assim me mandou vir aqui, porque é tudo que eu estava querendo ouvir. Quem foi que fez isso? Quem foi que, entre aspas, nos obrigou a vir aquele dia à casa espírita? Ele fala, basta que acreditemos e a ele dermos ouvido. Tem uma segunda colocação nesse livro, que já é daí de abril, também da Revista Espírita, né? Abril de 1860, a médium Senhora Boyer, ela fala assim: sou um dos espíritos prepostos à guarda das crianças. Que doce missão e que felicidade proporciona à alma. Perguntais se me refiro à guarda das crianças? Mas não tem suas mães anjos bons prepostos a essa guarda? E por que ainda é necessário um espírito para delas se ocupar? Então, não pensais nas que não têm mais essa boa mãe? Infelizmente, não as há e muitas. E não terá a própria mãe necessidade de ajuda algumas vezes? Quem a desperta em meio ao seu primeiro sono? Quem a faz pressentir o perigo? Quem cogita em aliviá-la quando o mal é grave? Nós, sempre nós, que desviamos a criança travessa do precipício para onde corre
que dela desviamos os animais nocivos e afastamos o fogo que poderia misturar-se aos seus cabelos. Nossa missão é suave. Somos ainda nós que lhes inspiramos a compaixão pelo pobre, a doçura, a bondade. Nenhuma criança, mesmo das piores, poderia nos irritar. Há sempre um instante em que seu coraçãozinho nos fica aberto. Então, vejam quantas funções, né? Quantas mães, né? Eu que sou e agora vó, e a gente escuta, né? Aquela vozinha que diz dentro da gente: corre lá que a criança tá muito quieta, né? As mães têm mania de dizer isso, né? Tá muito quieta, tá aprontando alguma coisa, e a gente corre e a criança tá ali prestes a, com a pontinha do dedo, botar na chama do fogão, né? Ou então tá chegando perto da escada que alguém deixou a porta aberta. E quem faz a gente ouvir esse silêncio que nos alerta? Então, provas, meus irmãos, da existência desse mais querido trabalhador a nosso favor e por nós e para nós, estão aí. Basta que nós paremos para observar todos os, principalmente, detalhes de nossa vida. Nós estamos num momento agora em que as pessoas estão muito assim: ai, eu estou tão sozinho, estou com saudade das pessoas que eu amo, o que eu vou fazer? Calma, lembra, tem alguém forte do teu lado. E essa pessoa, esse ser de luz, de amor, de bondade pura que está ao teu lado, vai te auxiliar. E você não vai sentir a solidão. O seu coração vai se encher e você vai ter ideias que vão lhe levar à satisfação necessária para enfrentar o momento em que está passando. Então, hoje eu quis trazer essa historinha, esse pensamento, essa lembrança, né, dos nossos incansáveis, perfeitos e únicos amigos que temos para sempre, nossos anjos guardiões, o designado. Que nós então lembremos de agradecer-lhes todo o trabalho, todo o esforço e de sempre pedir-lhes para que continuem, né, a nos orientar, a nos proteger, a nos guardar para todo sempre. Obrigada, casa, obrigada aos amigos presentes, irmãos de amor e de fé. Que tenhamos todos um ótimo retorno aos nossos lares. Que assim seja.